amados, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, o meu celular ele deu um problema, ele caiu de novo e eu não sei se o vídeo em si vai ficar bom, mas eu espero que o áudio fique bom aí para vocês, porque o mais importante é vocês ouvirem a palavra de Deus, não é vocês me verem. Mas vamos lá, amados. O tema de hoje é cuidado com a carência. E cuidado, amados, muito cuidado. Sabe por quê? Porque a carência é um prato cheio para Satanás. A carência é assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é uma oportunidade para Satanás agir na nossa vida. Sabe, amados, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Na segunda-feira, eu levei as meninas para a escola e quando eu voltei, eu estava orando e eu comecei a falar com Deus e eu falei, Senhor, eu não consigo aceitar a minha família incompleta, porque eu aprendi que família é um marido, uma esposa e os filhos. Então, para mim, hoje a minha família está incompleta, Deus. Eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo incompleta, sabe? Eu olho e eu vejo eu e as minhas filhas e eu tô feliz com isso, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de ter um homem na casa, né, um ajudador na minha casa, assim, ajudador que eu falo, queridos, é alguém do meu lado pra me apoiar, pra me estender a mão, é isso que eu tô falando, porque eu sei que a ajudadora sou eu, mas enfim, eu sinto falta. E nesse momento, amados, me veio um pensamento, e esse pensamento chegou na minha cabeça e falou assim, que isso? Você não tá feliz com Deus, não? Você não se contenta com Deus na sua vida? Amados, quando veio esse pensamento na minha cabeça, eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão para Deus. E comecei a falar, Deus me perdoa, é claro que eu tô contente com o Senhor na minha vida, o Senhor é tudo que eu preciso. E comecei a falar com Ele, e comecei a me justificar. Comecei a tentar explicar para Deus o porquê de eu ter tido aquele pensamento. Eu comecei a falar, Deus, o Senhor é tudo para mim, eu te amo, mas é porque eu não posso te ver, eu não posso te tocar. Eu sei que o Senhor existe, através da minha fé eu sei disso, mas eu sinto falta de ter alguém do meu lado, de ter uma pessoa aqui comigo, de poder abraçar, de poder beijar, de poder tocar, de poder sentir. E eu comecei a falar isso com Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que ao longo do meu deserto, uma das coisas que mais foram inconstantes para mim foi isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sentia falta de ter alguém do meu lado, eu não queria ninguém do meu lado. Por quê? Porque, queridos, eu me tranquei na prisão da rejeição. Então, todas as vezes que eu pensava assim, queria tanto conhecer alguém, já me vinha logo um pensamento assim, conhecer alguém pra quê? Pra me machucar de novo? Pra me ferir de novo? Ou pra fazer pior do que o meu marido fez comigo? Nem não quero, prefiro ficar sozinha. Só que aí, amados, na segunda-feira me veio esse pensamento durante a minha oração. E eu comecei a pedir perdão para Deus. E eu comecei a falar, Senhor, me perdoa por pensar dessa forma. Se o Senhor quiser, eu passo o resto da minha vida sozinha. Eu prefiro te obedecer do que passar a ideia de que eu não tô satisfeita com o Senhor na minha vida, de que eu não tô satisfeita com o que o Senhor tá fazendo por mim. E aí, amados, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me levou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que vai dizer assim: E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E veja bem, amados, veja bem o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ele me disse, filha, Adão tinha Deus. Ele tinha a companhia de Deus. Deus era o melhor amigo de Adão. Deus não era só pai, mas ele era amigo. Ele estava lá cuidando de Adão. Ele deu todo o trabalho para Adão. Ele indicou para Adão, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele tinha funções no Éden. Ele tinha coisas para fazer, ele não ficava à toa. Mas Deus um dia olhou, foi Deus que olhou, não foi Adão que pediu uma mulher. Não foi Adão que pediu uma companheira. Deus olhou e viu que não era bom o homem estar só. Deus te vê. Deus está vendo que não é bom que você esteja só. E Deus sabe que você está só não porque você quis, mas porque o seu marido quis assim.
E amados, naquele momento, nossa, o meu coração, ele se encheu de paz. Porque, nossa, eu comecei a me culpar de tal maneira. Eu comecei a chorar e pedir perdão. E eu falava, Deus, me perdoa, me perdoa. Porque assim, eu tinha medo de Deus pensar. Olha pra vocês verem, amados, como que o inimigo é. Porque isso é uma coisa que Deus está trabalhando em mim ao longo do meu deserto. Eu tinha muito medo de Deus acabar achando, né, com coisa que Ele não conhece meu coração, que eu estava querendo, que eu estava orando para que Ele colocasse uma outra pessoa no meu caminho, porque eu não estava feliz e contente com a presença dele. E não é nada disso, amados. Deus sabe que pra mim Ele é tudo. Deus sabe que eu não vivo sem Ele. Deus sabe que eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Mas é diferente, amados. Porque Deus simplesmente olhou do céu e viu. E Ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele uma ajudadora. Porque, amados, existem coisas que já estão no nosso DNA. E para nós, enquanto seres humanos, não é bom ficar sozinho. Ficar sozinho gera dentro de nós a carência. E é aí que está o problema. Porque a carência é uma sede da nossa alma. A carência é uma necessidade por algo ou alguém desacerbida, que a nossa alma começa a gritar e pedir por aquilo. Então Deus olhou e Ele viu e Ele falou, uai, eu fiz macho e fêmea, tô conjecturando, tá, amados? Eu fiz macho e fêmea para eles se reproduzirem, para eles aumentarem e se multiplicarem pela terra, mas o homem tá sozinho. O homem não tem como se multiplicar, ele tá ali isolado, só ele. Vou fazer uma ajudadora, alguém que o complemente, alguém que o ajude a ser melhor. E aí, Deus pega então e faz uma pessoa, uma ajudadora, auxiliadora adequada para ele, para que ele não ficasse sozinho. Então, amados, veja bem, uma família, ela é constituída, ou pelo menos deveria ser corretamente, de acordo com a palavra de Deus, por um homem, uma mulher e os seus filhos. Então, amados, a minha carência, ela começou a falar mais alto, mas naquele momento o inimigo me lançou um dardo. Como se a minha carência diminuísse a presença de Deus na minha vida. Como se a minha carência tornasse a presença de Deus na minha vida algo, assim, como é que eu vou dizer? Como se Deus não preenchesse a minha vida. E não é isso, amados, não é isso. Olha só, eu namorei meu marido 1 ano, fiquei noiva dele 1 ano e casada com ele 12 anos. Então eu vivi com meu marido 14 anos, eu tenho 32 anos. Então praticamente metade da minha vida foi com meu marido. Então pra mim, amados, ter o meu marido do meu lado era algo muito bom. Ter alguém ali para abraçar, para beijar, para contar as coisas que aconteceram no meu dia. Mesmo que ele não desse a mínima, mas eu tinha alguém do meu lado. E eu, amados, eu vivi uma infância bem complicada, muito conturbada. E eu tinha muito medo de ficar sozinha. Muito medo. Eu tinha verdadeiramente medo de ficar sozinha. Quando meu marido saiu de casa pela 2ª vez, ele foi passar o Natal na casa dos pais dele no Rio de Janeiro e levou as minhas filhas. E eu fiquei sozinha em casa. Foi terrível, terrível. Eu comecei a entrar em depressão e eu não estava sabendo lidar com a solidão, eu não conseguia lidar com aquilo. Mas aí, amados, eu fui para onde? Para os pés do Senhor. Fui chorar nos pés do Senhor, coloquei louvores, fui cantar e por fim me veio na cabeça de pintar a casa. Aí eu comprei tinta e fui fazendo as coisas, fui pintando a casa, pintei o quarto das meninas, fiz um monte de coisa, amados. Tinha noite que eu passava a noite inteira pintando e cantando louvores, aí eu parava, eu ajoelhava, eu chorava, mas éramos eu e Deus. E Deus ali trabalhou dentro de mim esse medo de ficar sozinha. Ele trabalhou esse medo de ficar sozinha. Só que é óbvio que a carência, ela bate na porta. Ela bate, amados. É claro. Tem dias que a gente acorda angustiado, que o que a gente queria era poder chegar e abraçar alguém, receber um abraço de alguém. Não sei, uma palavra legal de alguém. E principalmente de alguém que está do nosso lado. E não tem mais, porque essa pessoa nos abandonou.
Ela escolheu nos deixar. Mas olha, amados, uma coisa eu quero dizer para vocês. Cuidado com a carência. Deus sabe que não é bom você ficar sozinho. Mas Deus determina tempo para as coisas, sabia? Tem muitas pessoas que ao se divorciarem, ao passarem por uma situação de abandono, imediatamente elas arrumam outra pessoa. Não, eu vou arrumar outra pessoa porque eu não quero ficar sozinha, eu não consigo ficar sozinha e eu vou arrumar alguém e aí essa pessoa vai lá e arruma outra pessoa. Mas, queridos, das duas uma. Ou você vai ferir essa pessoa porque você está usando ela para sanar uma necessidade, uma carência que tem dentro de você, da sua alma que está gritando, ou você vai machucar essa pessoa, ou essa pessoa vai te machucar, amados. Sabe por quê? Porque você ainda não está pronto para um novo relacionamento. E, amados, Deus determina tempo. Quando eu estava no meu deserto, mais ou menos uns 4 meses depois que meu marido... Uns 2 meses depois que ele saiu de casa, né? Uns 4 meses que eu já estava no deserto. Eu estava orando um dia e eu chorando, falei, Deus, até quando eu vou ter que passar por isso, Senhor? Até quando? E, amados, Deus sabe que o nosso tempo aqui é curto. Deus sabe que a nossa vida é curta. Deus sabe que a nossa vida é passageira. E Ele sabe que não é bom que nós estejamos sós. Ele sabe muito bem disso, amados. Só que Ele determinou um tempo. E Ele me disse, filha, o seu marido, ele tem tanto tempo para se arrepender. E se dentro desse tempo ele não se arrepender, eu vou colocar uma outra pessoa no seu caminho. Amados, foi o que Deus falou pra mim. Se você não acredita, amém, Deus abençoe sua vida. Mas eu tenho essa convicção hoje. Deus disse pra mim, se o seu marido não se arrepender dentro desse tempo, eu vou colocar outra pessoa na sua vida. Então, amados, tudo que veio pra mim antes do tempo que Deus determinou, eu simplesmente não quis. Eu recusei. E por quê? Porque Deus falou comigo. Foi algo que veio certo no meu coração. Se você permitir ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. E você vai saber que aquilo que está vindo para sua vida não é dele para você, amados. Deus me pediu um tempo. Ele determinou esse tempo. E Ele falou comigo. Olha, se passado esse tempo, seu marido não se arrepender, eu mesmo vou colocar outra pessoa no seu caminho. Não sou eu que vou procurar, amados. É Ele que vai trazer para minha vida. Então veja bem, queridos. Ai, Alessandra, não tem nada disso. Tem gente que fica 10, 20, 15, 30 anos orando por outra pessoa. Bom, amados, essas pessoas ficam orando porque elas não buscaram verdadeiramente em Deus. Elas estão buscando pela vida de uma pessoa que elas querem ter na vida delas, porque elas não querem abrir mão daquela pessoa, entende? É uma dependência emocional muito grande. Eu não me contento se for com outra pessoa, eu quero que seja essa. E outras pessoas permanecem buscando por amor mesmo, por amar mesmo, por desejar tanto que aquela pessoa se arrependa, por desejar tanto que aquela pessoa se volte para Deus e volte para a família, que por amor ela insiste. Mas não são todos que conseguem esperar, amados. Não são todos. Tem gente que até tá esperando, mas tá esperando na imoralidade sexual, tá esperando lá no forró, tá esperando nas festas do mundo, vai lá pular carnaval e vai se envolver com um monte de gente, tá esperando desse jeito. Porque se for pra se guardar, essa pessoa não quer. Amados, eu vou falar pra vocês aqui de todo o meu coração. Se teve uma coisa que alegrou meu coração, foi poder falar com meu marido que apesar dele ter se envolvido com outras pessoas, eu me guardei. Eu me guardei em Deus, esperando que ele se arrependesse e esperando que ele voltasse para a família, sabe? E por mais que muita gente vai dizer assim, claro que você se alegrou, né? Você pode jogar isso na cara dele. Não, amados, eu não joguei isso na cara dele. Eu falei com ele com todo o amor que eu tenho dentro do meu coração pela vida dele. Porque apesar de tudo que meu marido me fez, eu não consigo ter raiva dele, acredita? Eu não consigo. Eu amo meu marido. Eu amo ele demais. Porque o meu marido, amados, por mais que ele tenha cometido todos os erros que ele cometeu, ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Mas ele se deixou levar pela influência de Satanás. E eu tenho esperado muito em Deus que ele se arrependa, amados, da vida que ele está levando.
Não que ele volte pra mim, não é isso que eu tô esperando. Se ele voltar pra mim, glória a Deus. Se ele não voltar, Deus já me disse que ele mesmo vai colocar outra pessoa no meu caminho. Porque foi o meu marido que me abandonou, amados. Não fui eu que escolhi abrir mão da minha família. Muito pelo contrário, eu lutei e luto até hoje pela minha família. Porém, o Senhor me confirmou, me trazendo paz para o meu coração, quando Ele me disse: se ele não se arrepender no tempo determinado, eu mesmo vou colocar outra pessoa no seu caminho. Então, assim, amados, o meu marido ele tem um tempo. Deus deu a ele um tempo. Agora, eu vejo todos os dias Deus criando várias situações na vida do meu marido. Ele sonha comigo, ele pensa em mim, ele esbarra comigo na rua. Acontece um monte de coisa, amados, muita coisa acontece. Muitas coisas acontecem. Mas infelizmente ele não quis ainda se arrepender, ele tá conformado com a vida lá fora. Ontem eu coloquei uma pregação do pastor Luciano Subirá no meu canal, mas o meu telefone ele tá com problema e acabou que ele duplicou o áudio. Então hoje eu vou colocar de novo, amados. Se vocês puderem, assistam essa pregação para vocês entenderem um pouco melhor a respeito disso. E é interessante porque eu já ia falar a respeito de Apocalipse capítulo 2, porque nós estamos lendo Apocalipse todos os dias, eu e minhas filhas, e eu ia falar a respeito do tempo que Deus determina. E aí ontem na pregação do pastor Luciano, que eu tava assistindo, já assisti umas 4 ou 5 vezes, ele falou sobre a mesma coisa, amados. Eu vou colocar de novo, eu tive que apagar, porque depois que eu vi que o áudio estava duplicado, mas eu vou colocar de novo aí a pregação, se puder assista. A minha menina mandou pro meu marido o vídeo que eu gravei sobre restaure o seu perdão, restaure o perdão, né? Ela mandou pra ele e ele comentou comigo, porque ele veio almoçar aqui na segunda-feira. E aí ele comentou, a Gabriela me mandou o vídeo seu sobre o perdão. Aí eu perguntei pra ele, você assistiu? Aí ele falou assim, eu comecei a assistir, mas é 40 minutos, né? Eu falei, uai, mas quando você assiste um futebol, você fica lá 1h30 assistindo. Quando você vê série da Netflix, é um episódio atrás do outro. Mas o problema, amados, é que quando é pra Deus, a gente quer estabelecer tempo. Quando é pra Deus, a gente quer limitar. Quando é as coisas de Deus, a gente não quer receber tudo que Deus tem pra entregar. Mas que no nome de Jesus vocês possam receber. Que no nome de Jesus vocês possam receber. Não limitem o tempo de Deus. Mas veja só o que vai dizer lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 21 e 22. Vai dizer assim: e eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. Amados, o que acontece? Jesus, ele está mandando uma carta para a igreja de Tiatira, e ele vai falar sobre o espírito de Jezabel, sobre algumas coisas que a igreja estava tolerando, e uma dessas coisas era a fornicação, era o adultério. E a palavra vai dizer lá no verso 20 assim: porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel que se chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Amados, Jezabel era uma mulher má, era uma mulher endurecida, era uma mulher que tinha prazer na feitiçaria, era uma mulher que tinha prazer na sedução, na sensualidade, era uma mulher que tinha prazer no que era mal. Mas lá no verso 21, Jesus vai dizer: eu lhe dei tempo para se arrepender. Eu dei tempo para quem? Para Jezabel se arrepender da sua fornicação, mas ela não se arrependeu. É o que Jesus está dizendo aqui. Apesar de Jezabel ter prazer no pecado, ter prazer na iniquidade, apesar dela ser uma ímpia, uma falsa profetisa, que se dizia profetisa, uma mulher sensual e uma mulher que induzia as pessoas ao pecado, Deus deu a ela tempo para se arrepender. Amados, não importa o pecado que você está cometendo, a não ser o de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque contra esse pecado não tem perdão. Mas não importa o pecado que você está cometendo, Deus, ele dá tempo para você se arrepender. E é isso que eu quero falar com vocês, amados. O seu cônjuge, por mais errado que ele esteja, Deus está dando a ele tempo para se arrepender. E se você já for trocando os pés pelas mãos, arrumando outra pessoa, se você deixar a sua carência falar mais alto, você vai atrapalhar
um propósito que Deus tem. Um propósito que Deus determinou. Ah, mas ninguém pode atrapalhar o agir de Deus. Bom, o agir de Deus não. A palavra vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Porém, você pode postergar, atrasar o agir de Deus, amados. Entende? Você pode atrasar a sua bênção. Você pode colocar o seu cônjuge numa situação em que ele olha e fala assim, ela já tá até com outra pessoa, eu que não vou mais voltar. Pra quê? Então, amados, esperem o tempo de Deus. E olha, a palavra é muito clara. Deus determina um tempo. A pessoa se arrepende se quiser. Se ela não quiser se arrepender, Deus tem o juízo para ela. Não é você que vai dar o juízo para ela. Olha só, de novo, lá no verso 21. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. E ela não se arrependeu. Deus deu tempo para ela se arrepender do pecado. E ela não se arrependeu. Amados, o divórcio é um pecado. Deus está dando tempo para o seu cônjuge se arrepender do pecado que ele cometeu. Agora, se ele não se arrepender, o próprio Deus vai criar novas situações. Ele vai restaurar e renovar a sua vida. Ele vai fazer tudo do zero, tudo do zero. Veja bem, amados, existem pessoas que são como Esaú, pessoas que choram, que falam que se arrependeram, mas não se arrependeram. A palavra vai dizer que Esaú, ele chorou, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Esaú, ele não voltou o coração para Deus. Quando eu estou verdadeiramente arrependida, eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor, que foi o que Jacó fez, diferente de Esaú. Jacó entregou a vida a Deus e deixou Deus refazê-lo. Esaú não. Esaú, por mais que chorou por ter entregado a bênção da primogenitura para o seu irmão, ele não se arrependeu do seu pecado. Ele apenas sentiu remorso. Ele apenas lamentou o que ele fez. Amados, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o coração do seu cônjuge. Ele sabe o que ele precisa fazer. Porém, o seu cônjuge precisa dar lugar ao arrependimento. O seu cônjuge precisa abrir o coração para Deus poder entrar. Infelizmente, amados, eu vejo que o meu marido, ele tá muito magoado, muito ferido. E não é só comigo, não. Quando a gente conversa, o tempo todo ele pega e fala das pessoas, do mundo em si, as pessoas, sabe? E ele virou pra mim e falou comigo assim, porque eu não tô nem aí mais pras pessoas, não. Eu não vou ajudar ninguém mais, não. As pessoas pedem a mão e quer o corpo inteiro. Tô falando com as minhas palavras, tá, queridos? Mas assim, ele virou pra mim e falou comigo, eu não sei como que você continua ajudando as pessoas, sabendo que ninguém vai te dar nada em troca. Eu olhei pra cara dele e falei, bom, eu ajudo as pessoas não porque eu estou esperando recompensa das pessoas, mas porque eu estou correndo atrás do meu galardão, daquilo que Deus vai me dar. Porque a minha recompensa não tá aqui, a minha recompensa tá lá. Então eu não tô nem aí se a pessoa não quer saber de mim, se ela tá me machucando, se ela tá me pisando, se ela tá me magoando. Eu estou tentando e fazendo de tudo para ser obediente a Deus. Porque Jesus vai dizer que nós devemos orar pelos nossos inimigos e ajudá-los, estender a mão para eles, não negar ajuda. É o que eu tô tentando fazer. É sempre que eu consigo? Não. Tem hora que eu não quero mesmo ajudar a pessoa, não quero. Eu não tô bem para ajudar. Mas numa outra oportunidade eu faço de tudo para me corrigir. Ou talvez naquele exato momento eu não consegui. Mas aí logo depois eu vou lá atrás da pessoa e ajudo. Porque, Deus me fez com esse coração, amados. Mas vamos lá, amados. Veja bem, Deus, ele determina um tempo. Não deixe que a sua carência fale mais alto na sua alma. Não deixe a sua carência gritar. Eu sei que é difícil, amados. Eu sei que é difícil. A carne grita, a alma grita. É difícil. É difícil. Mas eu vou dizer pra vocês, amados, quando nós temos uma palavra vinda de Deus, a gente se mantém firme nessa palavra. Sabe? Vieram homens me procurando, pessoas me procurando. Mas quando Deus me deu aquela palavra e ele disse, eu vou dar esse tempo pro seu cônjuge se arrepender. Se dentro desse tempo ele não se arrepender, eu vou colocar outra pessoa na sua vida. Eu não tive dificuldade em dizer não. Apesar da minha necessidade, apesar da minha carência, apesar do meu desejo de ter outra pessoa,
Eu não tive dificuldade em dizer não, amados. Não tive. Porque eu tenho uma convicção de que Deus está trabalhando. Eu tenho uma convicção, Ele está trabalhando. O meu marido voltando ou não, pra mim, Deus está trabalhando. Deus está movendo alguma coisa, Ele vai fazer. Ele não vai me deixar sozinha, porque Ele sabe que não é bom que eu esteja só. Ele sabe. Ele estava lá todos os dias com Adão. Ele era a companhia de Adão. Ele mesmo olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Mas ele não estava só, ele tinha Deus. Mas ele estava só porque ele não tinha alguém para abraçar, para beijar, alguém que ele pudesse sentir. Amados, o primeiro pecado de idolatria de Israel foi justamente por causa disso. Meu Deus, esse pernilongo não me ama. Eu vim pra cá, ele vem. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar, um Deus que eles pudessem sentir. O nosso problema é esse. Nós deixamos a nossa carência falar mais alto. Queremos sentir, queremos tocar, queremos pegar, queremos beijar. Mas, amados, esperem o tempo de Deus. Deus determinou um tempo. Deu o tempo que Deus pediu. Alessandra, mas eu não sei quanto tempo Deus pediu. Amados, busquem em Deus, Ele vai responder. Em Salmos, nós vamos ver quantas vezes os salmistas dizendo que pediram para Deus uma resposta e Ele deu. Se você perguntar, Deus vai falar com você. Basta que você esteja apto a ouvir a voz do Espírito Santo. E não a voz da sua necessidade, mas a voz do Espírito. Que esse vídeo possa falar com vocês, que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te dê força, sabedoria e discernimento, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que você tenha força para esperar o tempo de Deus. E que durante esse tempo Ele te dê sabedoria para você tirar do processo de restauração tudo aquilo que tem de melhor, para que você viva uma restauração completa, uma restauração total em Deus. E amados, creia, Deus está operando. E caso seu cônjuge que saiu, que te abandonou, que não quis mais a família, realmente não encontre lugar de arrependimento, essa pessoa não queira mesmo se arrepender no tempo determinado por Deus, o próprio Deus vai cuidar do renovo. O próprio Deus vai cuidar de criar uma nova situação. Se Ele tiver que colocar outra pessoa no seu caminho, Ele vai colocar. Ah, mas Deus não faz isso. Deus não perde o controle. Se Ele colocar outra pessoa no seu caminho, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Amém, amados? Então, ó, Deus abençoe. Ótimo final de semana para vocês. Eu não vou dizer ótimo carnaval, porque eu não celebro carnaval, mas eu já vou dar uma dica aí pra vocês, amados. Tem muitas igrejas que fazem acampamentos para jovens durante esse período de feriado de carnaval. Eu, inclusive, amanhã tô indo com as minhas meninas para o acampamento de jovens da nossa igreja. Vou estar lá auxiliando, né? Me voluntariei para ajudar lá, enquanto elas vão estar lá recebendo de Deus. Então, amados, não deixem que seus filhos vão pro mundo, não. Aproveitar essa... Não vou nem chamar isso de festa, mas essa bagunça que o mundo oferece. Mas levem os seus filhos para mais perto de Deus. Aproveitem essas oportunidades que o Senhor dá. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana. Esperem em Deus, porque o mais Ele vai fazer. E isso que você está vivendo hoje vai passar. Amém?